Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nossa Senhora de Fátima, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os remédios dessa doença. Não é? Como é que a gente combate, quais são as ferramentas, qual é o processo, o que é que não pode faltar. Lembrando que a tibieza, vão dizer alguns autores, somente um milagre pode curar. Esse desânimo, somente um milagre pode curar. Graças a Deus, Deus ele gosta de fazer milagres. Né? Ele faz milagres com certa frequência. Então, antes da tibieza, a gente vai falar um pouco sobre a preguiça, porque para muita gente esse deve ser o problema, certo? É questão de pecado capital. As coisas ainda estão mais simples, ainda graves, preocupantes, mas a tibieza é algo muito maior. Então, o que é que a gente poderia fazer? Considerar os trabalhos de Cristo, né? O quanto Cristo trabalhou, o quanto Cristo se esforçou. Então, tudo aquilo que eu vou falar seria temas para meditação, certo? Os trabalhos de Nosso Senhor. O que é que Ele fez? O esforço que Ele fez para, talvez em sua vida oculta, o trabalho que Ele fez nos seus anos de vida pública, o esforço para a oração. Nosso Senhor se retirava, ia para um monte, subia, ficava a madrugada inteira. Então ele colocou energia nisso, não é? Considerar os perigos que temos, os perigos que nossa alma enfrenta, os perigos da vida material até. Né? Estou ganhando aqui um dinheirinho, vou cometer a insensatez do rapaz do Evangelho. Descansa minha alma, tens o suficiente. Não é isso, não é questão material, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar e amar muito a Deus. Não é? Como é que você consegue englobar o apostolado, a família, o trabalho? Então, com muita generosidade de coração. Organizando tudo isso, fazendo o que deve ser feito, eliminando as distrações e as perdas de tempo, você consegue organizar tudo isso em sua vida. Pensar na grandeza do prêmio eterno, daquilo que Deus prepara para aqueles que amam e temem. Pensar também, ou buscar o trabalho, e sempre estar em uma ocupação contínua. Podemos pensar que o nosso tempo é como a parábola que Deus distribuiu talentos. Deus deu talentos a inúmeras pessoas e Deus te deu tempo. Como você vai utilizar desse talento? É o quê? Descansando, dormindo, assistindo, maratonando séries. A diversão ela deve existir. É uma das áreas da sua vida, certo? Mas ela não é a prioridade. A prioridade é Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o trabalho, certo? Em quarto lugar, o descanso. E em quinto lugar, a diversão. Não ouse modificar essa ordem de prioridades. Não ouse modificar. Então pense que o tempo que Deus dá são talentos que você precisa utilizar corretamente. Ter muita atenção e dedicação no trabalho. Algo importante, começar a luta logo no início do dia e começar vencendo. São José Maria Escrivá fala do minuto heróico. Mesmo que você perca o minuto heróico, perdeu,
mas após isso, desperte, se levante, reze, peça a Deus, ofereça a Deus os trabalhos do dia, ofereça o seu dia a Deus. Livre-se dos pensamentos inúteis. A gente vai falar daqui a pouco sobre as distrações em matéria de oração, certo? Livre-se da ociosidade. São João Cassiano, ele cita, no livro está como se ele escutou de um monge egípcio. O monge que trabalha luta contra um demônio. O monge ocioso luta contra uma legião de demônios. Podemos aplicar também à nossa vida. Não é? A pessoa que trabalha, que faz o que deve, luta contra um demônio. O ocioso luta contra uma multidão, uma legião de demônios. E São José Maria Escrivá exorta: luta contra esta frouxidão que te faz preguiçoso e desleixado da tua vida espiritual. Olha que pode ser o princípio de tibieza. E, na frase das Sagradas Escrituras, os tíbios Deus os vomitará. Deus não cessa de nos dizer, na parábola dos trabalhadores, né, da última hora, Deus chegou lá na última ida à praça: que fazeis aí sem fazer nada, preguiçosos? Ninguém nos chamou, mas Deus continua nos chamando. Ide, trabalhai na minha vinha. Deus diz isso para todos nós: ide trabalhar na minha vinha. Ide. Repetindo, não existe na vida do cristão uma vida de conforto, de descanso. A nossa vida é sempre de luta para alcançar virtudes, para extirpar os vícios, para evangelizar, para progredir na vida espiritual. Lembre daquela frase que eu citei: para permanecer no mesmo lugar, você precisa correr o máximo que você pode. Para permanecer no mesmo lugar. Então, remédios contra a tibieza. Não se desesperar, porque Deus, Ele gosta de fazer milagres. Ele está querendo restaurar essa amizade, certo? Deus, é Ele quem mais deseja restaurar esta amizade. E não só a amizade, a intimidade. Né? Se você está aí desleixado, tem repulsa a todo o esforço espiritual, está morto quase. Deus, Ele deseja transformar essa situação. Deus, Ele quer fazer isso. Então, antes de você desejar, Ele já deseja isso. Então, quais são as ferramentas? Eu listei aqui 10 coisas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para combater a tibieza. Seja para iniciar o processo de retomada ou para nunca cair na tibieza. Certo? Para quem está na tibieza, também. A preguiça foi mais diretamente aquilo que eu falei no início. Fazer com diligência, lutar desde o início do dia, ponderar, meditar, os perigos, as consequências dessa preguiça, certo? Mas aqui também serve. Mas aqui é mais de uma visão espiritual, certo? Que é das coisas espirituais que se refere à tibieza. Então, a primeira coisa que pode ajudar o tíbio a sair do seu estado é reconhecer-se tíbio. Saber que você está doente. Como eu disse nas palestras anteriores, o tíbio ele é muito orgulhoso. Então ele olha para os que estão distantes e agradece a Deus como o publicano. Ah, Senhor, muito obrigado. Como fariseu, perdão, como que eu não sou como esse publicano. Então o tíbio ele vai falar: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pessoal.
Eu estou na igreja. Eu vou à missa. E aí, como um bom tíbio, ele fala do passado, né? Porque eu já fiz tais coisas. Porque eu já rezei o texto de joelhos há não sei quantos anos. Porque eu já fui para tal coisa. Porque eu já fui para retiro. Né? Hoje não faz mais nada, mas ele é alguém que busca a autoridade não pela sabedoria ou maturidade, mas pelo tempo percorrido. Então o tíbio é muito orgulhoso. Uma pessoa que viu esses sintomas, viu o que é que vai acontecer se ele não fizer nada, ele precisa ter um ato de humildade para reconhecer que ele está nesse estado, certo? Então esse seria o primeiro passo, reconhecer esse tíbio, descobrir a tibieza. Nisso, seria muito válido contar ao padre na confissão, não é? Satanás não quer que a gente revele as suas tentações ao padre. Satanás não quer. Então, isso aqui vale para qualquer outra tentação. Você está tendo problemas em determinado aspecto da tua vida, vai ao padre e diz, padre, estou sofrendo tentação nisso daqui, beleza. Possa ser que a tentação seja vencida por este ato, que aquela confissão te traga graças que vão te ajudar a vencer essa batalha. O segundo passo é começar desde já a fazer tudo o que foi omitido, o que você fez com negligência, fazer tudo bem. Fazer tudo de forma bem feita. Tudo aquilo que você deve fazer. Ou, sim, um quarto passo seria experimentar ao menos um dia, ao menos uma semana, uma vida cumprindo tudo o que deveria ser feito. Isso seria como um choque térmico. Faria com que as escamas dos olhos caíssem. Um dia cumprindo tudo o que tinha para ser feito. Rezando bem, comungando bem, trabalhando bem, sem preguiça, sem cochilos, sem perda de tempo. Um quarto passo seria abrir a alma à prática fervorosa dos exercícios de piedade. Pega tudo aquilo que você deve rezar, todos os exercícios espirituais. Descobrir a tibieza, fazer o que foi omitido e fazer bem, experimentar ao menos um dia as práticas. Abrir a alma à prática fervorosa dos exercícios de piedade. Um quinto ponto, fazer penitência. Isso é para todo mundo, até para quem não quer cair na tibieza, para quem quer progredir. Ter sempre alguma penitência a ser feita. Se você não tem ideia do que fazer, você pode chegar ao padre na confissão, padre, eu quero fazer uma penitência, mas eu não sei o quê. O senhor pode me recomendar alguma coisa? E aí deixa a cargo do Espírito Santo escolher. Não é? Na direção espiritual, você pode recorrer a essa ação. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? É bom ao confessor, porque ele sabe quais são os pecados que você está cometendo e qual seria o melhor remédio para aquela ação. Meditar. A gente vai falar sobre meditação, muito, daqui a pouco. Seria o sexto. Porque todo exercício de piedade, todo tipo de oração que for feita, tem eficácia para o tíbio. Se ele faz com consciência, sabendo o que está fazendo. Mas nenhum é tão forte e tão eficaz quanto a meditação. A meditação seria a arma ideal. De modo que a gente pode dizer que tibieza e meditação não podem andar juntas. Uma delas vai morrer.
Tibieza e meditação não podem andar juntas. Aí vem o sétimo passo, que seria a vigilância, o exame de consciência frequente, que é o tema da próxima exposição. Um oitavo ponto seria o oferecimento das obras. O que seria isso? Ao estudar, ao trabalhar, ao fazer qualquer coisa, você colocará um fim sobrenatural naquela obra e oferecerá aquela obra, a realização daquela obra, o tempo que você está dedicando naquela obra para Deus, por exemplo, para o perdão dos teus pecados, né? Colocando Deus como princípio e fim daquela obra. Isso há de ter muita eficácia na sua atenção e dedicação. Existem várias orações de oferecimento, não é? que podem ser buscadas. Aqui no Seleta de Orações existe oferecimento das obras, uma oração curta que poderia ser feita rezando com atenção. E o 10º ponto seria o amor à Virgem Maria. São José Maria Escrivá, ele diz que das profundezas da tua tibieza, a Virgem Maria será como brasas que irão reacender essa alma morna. Oi? Confissão bem feita. Talvez eu tenha pulado o nome aqui, que seria confissão bem feita, né? Mas um detalhe, o tíbio, ele pode até se confessar com frequência. O tíbio, assim, essa semana eu julguei o próximo. Poderia até utilizar um pecado mais carnal. Essa semana eu escolhi um pecado contra a castidade e use, certo? Aí chegou lá para o padre, hoje eu fiz isso. Aí ele vai e se arrepende, né? Recebe a absolvição. Mas na outra semana, ele comete a mesma imprudência, se coloca na mesma situação e comete o mesmo pecado. Aí ele chora, se arrepende e vai ao padre, que vai absolver. Aí ele se arrepende, recebe o perdão. Na outra semana ele comete a mesma imprudência, está na mesma situação, cometeu o mesmo pecado, então o ciclo se repetiu. Isso aqui é um sintoma de uma alma que está indo no precipício. Por quê? Ela não entendeu que se ela não cortar essa imprudência, nada vai mudar. E se a pessoa vira tíbia de pecados veniais em pecados veniais, de pecados mortais em pecados mortais, mesmo que se arrependa, mas é um arrependimento frouxo, é um arrependimento tíbio, porque não há um comprometimento real de nunca mais pecar daquele jeito. É necessário ter uma chacoalhada, uma pancada. Não há nenhuma diferença nisso, certo? Papas, santos se confessavam semanalmente, até numa frequência maior. A questão não está na frequência da confissão, mas em como você vai para a confissão, o arrependimento e o desejo de mudança, certo? Claro, de nenhum modo, existem pessoas que lutam bastante, e isso aqui tem que ser levado em consideração. Mas uma característica dos tíbios, segundo a literatura, confissões frequentes, mas de forma superficial, sem contrição, sem arrependimento, certo? Eles podem se confessar várias vezes. Tanqueray diz isso,
o padre Anderson, esqueci a obra, mas também coloca isso, esse detalhe da alma tíbia. Ela pode se confessar com frequência, mas não houve um desejo de cortar aquela ocasião do pecado. Poderia ser, certo? Se ela se confessa dessa forma irreverente, certo? Isso aí seria uma ofensa a Deus, certo? Claro, levando em consideração o tíbio nesse momento, ele vai se arrepender, ele vai chorar, mas não é algo profundo que vá levar à mudança dele, certo? Então ele precisa conhecer essa situação e agir de verdade, com energia, certo? Porque se ele for indiferente a essa rotina, ele vai dar concessões muito grandes. E pode ser que em algum momento ele, desista. Não é? Caramba, eu não consigo fazer tais coisas. Pode ser que ele desista. Isso pode acontecer, infelizmente. Então, uma confissão bem feita, com contrição, ponderando a gravidade dos pecados, porque meditação e tibieza não andam juntas. É necessário meditar a gravidade das coisas. E aí, dessa forma, com a graça de Deus, sempre, porque é a parte principal, e o seu esforço de vencer as batalhas diariamente e as pequenas batalhas do dia, há de voltar o fervor, há de restaurar e voltar a generosidade, uma generosidade que está disposta a não recusar nada a Deus. Uma pessoa que faz o que deve e busca cada vez mais agradar a nosso Senhor, não recusando nada. E essa pessoa, ela não mais caminha para o precipício da frieza espiritual, mas para o progresso espiritual. E como ferramenta mais eficaz, temos a oração e meditação, certo? Dentro dos graus de oração, o primeiro grau é o grau da oração vocal, que é necessário que nunca abandonemos esse tipo de oração, certo? Então é muito útil ter livros como esse, certo? Qualquer um dos vários bons que existem, qualquer livraria boa católica você encontrará algumas opções. Esse aqui tem o Seleta de Orações, é muito bom, que tem inúmeras orações vocais para você rezar, ler com muita atenção e na presença de Deus. Isso daqui traz graças para você. Isso daqui derrama graças, fortalece sua alma, certo? E faz com que você sempre se lembre de Nosso Senhor. Sempre prestando atenção na oração que você faz, seja no Pai Nosso, na oração de São Francisco, né, na oração a um santo de sua devoção, no Ângelus. É necessário ter estas orações, que é o primeiro grau, é o grau inicial da oração. Até a própria Santa Teresa, por muito tempo, foi sustentada, ela diz, pelas orações vocais. Mas devemos buscar a meditação, que é a ferramenta mais importante para vencer a tibieza. Não só a tibieza, mas a gente está falando aqui que a utilidade da meditação é para a sua conversão, crescimento espiritual e vitória sobre os pecados. Primeiro passo para a meditação, isso aqui eu coloco, pelo que eu li, na minha opinião, dos meus erros diários, das minhas negligências, é necessário dedicar tempo. Não se pode fazer nas pressas. Não se pode fazer nas pressas. Certo? Se por algum momento você
perdeu não um minuto heróico, mas a hora heróica, que aí todo o seu dia atrasou, provavelmente o seu dia você vai conseguir fazer menos coisas, porque você já começou mal, certo? Mas é necessário, durante esse dia, parar tudo e dedicar tempo a Deus. Dedicar tempo de um momento onde você estará distante do celular, você buscará um local silencioso, onde a sua atenção será colocada até Nosso Senhor. Sabe aquele negócio, aquela passagem do Evangelho que Nosso Senhor fala, quando quiseres falar com teu pai, entra no quarto, fecha a porta e no silêncio do quarto, ora a Deus, ora ao Pai que Ele vai te escutar. Certo? Não tem essa passagem? Santo Agostinho, no livro Sermão da Montanha, ele comenta essa passagem explicando cada parte, né? E na explicação de Santo Agostinho, o entrar no teu quarto e fechar a porta é o cuidado com os sentidos externos e os sentidos internos. Então, uma parte fundamental na meditação se chama preparação. Você tem que se preparar para fazer a oração. Você não pode rezar de qualquer jeito. Uma causa da tibieza é alimento espiritual contaminado, certo? Então você está lá no Instagram, no Reels, viu um bocado de porcaria, eita, agora eu tenho que rezar. Aí fecha os teus olhos e tu vai rezar. Você não vai rezar. Você pode passar 1 hora depois que você fechou o Instagram, nesse esforço. Você não vai conseguir. Você não se preparou. Você pode pegar um livro espiritual e ler esse livro, mas leitura é diferente de oração. Apesar de que a oração, a meditação, necessita da leitura. Mas você pode ter terminado de assistir um filme, agora eu vou rezar. Não, você precisa dedicar tempo a Deus. Você precisa dedicar um bom tempo. Santo Agostinho falou, entrar no quarto e fechar a porta é o cuidado com os sentidos. O que seria? Então, barulho, né? Até o ambiente, né? Veja, como é bem melhor estarmos aqui numa temperatura agradável. E imagine como seria, por que a gente está com o ar ligado? Porque escutar palestra no calor e com barulho de ventilador é terrível. Certo? Então, estar num local agradável, o mais possível, confortável, em silêncio. Você precisa tirar todas as distrações que podem acontecer. Do ouvido. Por que fechar os olhos? Porque você não se distrai com o que está acontecendo. Ou então, ponha um crucifixo na sua frente e olhe para ele. Né? Fixe o seu olhar na cruz de Cristo. Prepare-se, silêncio. Então você precisa parar um tempo e dedicar um tempo bom para Deus. Né? Dicas. Pega o teu celular, coloca aí no modo offline, está começando agora, põe 20 minutos de despertador. Pronto. Joga ele lá do outro lado, quando se coloca, faça o seu esforço de estar na presença de Deus, de silenciar, de se preparar, de conseguir guardar a atenção, cuidando dos sentidos externos, mas também dos sentidos internos, do que a sua memória está apresentando, do que está vindo na sua mente. Você precisa ordenar tudo para Deus. Ordenar tudo para a cruz de Cristo. Para o tema que será meditado.
Após a preparação, Santa Teresa, isso eu peguei de Gabriel de Santa Maria Madalena, um frei carmelita. Ele pega aqui de Santa Teresa, mas a bibliografia utilizada é isso aqui, o Pequeno Catecismo da Vida de Oração. Essa estrutura é utilizada por inúmeros santos, modificando apenas uma coisa ou outra. Depois dessa preparação, existe uma leitura. A leitura de um texto espiritual, a leitura da Bíblia, a leitura de uma passagem, a leitura da vida dos santos. A leitura vai se basear naquilo que você vai pretender meditar. Você quer ter mais força contra os pecados da carne, então você pode ler sobre a malícia do pecado da carne, as consequências, a gravidade. Você leia sobre. Pegue uma passagem bíblica que fale sobre isso, leia. Leia com muita atenção, sem curiosidade. Leia com tranquilidade, tentando absorver ao máximo aquilo que está contido. Essa leitura ajuda e prepara a meditação. Quem não lê, não consegue meditar. Certo? Quem não lê, não consegue meditar. Eu não consigo ler, eu nunca li um livro na minha vida. Pronto, dificilmente essa pessoa consegue meditar. A única exceção é se essa pessoa ela é muito ordenada, não é? Talvez seja analfabeta, e ela presta muita atenção nas pregações e homilias que ela escuta. Porque você consegue absorver conteúdo para depois meditar, certo? Mas como você não está escutando homilias todos os dias, ou quando escuta, muitas homilias infelizmente são vazias de conteúdo, você não tem matéria para meditar. Você não vai poder chegar até Deus Nosso Senhor no dia do seu juízo dizendo: Nosso Senhor, as homilias que eu escutei não eram tão boas, por isso eu não tinha conteúdo para meditar. Você não vai poder dar essa desculpa. Certo? Então, se você quer meditar, você precisa ler. Ler o quê? A Bíblia. Esse é o mínimo. Esse é o essencial. E outros livros. A Oração de Santo Afonso, A Selva de Santo Afonso, Prática de Amor a Jesus Cristo, O Pequeno Catecismo da Oração. Qualquer livro espiritual. Escolha santo. Por quê? Por que escolher um santo? Ou um grande escritor reconhecido historicamente, de preferência que já tenha morrido. Porque é a certeza de que essa pessoa não se desviou, certo? Um santo ele não se desviou. Por isso ele é chamado de santo pela igreja. Então é necessário ler 5 minutos, 10 minutos, para você ter conteúdo para conversar com o nosso Senhor. E depois disso seria a meditação, que é uma investigação da inteligência movida pela fé. Vamos lá, o que é uma investigação? Imagina aí um detetive está procurando aí pistas, né? E aí ele, caramba, por que aquela cadeira está quebrada, né? Por que tem destroços aqui desse lado? O que é que aconteceu para que isso estivesse nessa situação? Nós devemos fazer isso. A oração de meditação é uma oração que é guiada pela sua inteligência. Não é um estudo, mas é uma oração que é guiada pela sua inteligência. Então, se você vai meditar sobre o pecado contra a castidade, o adultério, né? Pronto, o adultério. Você pode pegar o adultério e depois de fazer toda essa preparação, uma oração para rezar, né? Então, Senhor, dai-me tua luz para que eu consiga me dedicar, me colocar aqui diante de ti para me aproximar, para estar mais convencido dessas verdades. Depois de tudo isso, você tem conteúdo para conversar, porque você leu, você pesquisou,
Não é? Você já ponderou várias coisas. Pronto, a meditação é o momento próprio para fazer essas ponderações e esses raciocínios. O pecado do adultério. O que é? É uma traição. A pessoa pegou a confiança depositada e a entrega e jogou no lixo. Uma pessoa se colocou totalmente a outra pessoa, confiando cegamente a sua própria vida, deu o tesouro mais precioso e essa outra pessoa pegou, amassou e jogou aos porcos. Seria assim, como um punhal nas costas. Aí você pode ponderar, quais são as consequências de um adultério? Uma família destruída. Quais são as consequências de uma família destruída? Não é? As dores que a pessoa traída irá enfrentar, não é? Irá passar. As consequências de filhos que serão criados sem os seus pais, sem a presença paterna, sem o lar sólido e íntegro. As revoltas que os filhos poderão ter por causa disso. Os pecados que os filhos irão cometer, imitando os seus pais. Tudo isso por causa de um único pecado que essa pessoa cometeu, de um prazer que durou milésimos de segundos. Você meditou. Depois disso você chega, caramba, Deus me livre do adultério. Depois disso, Deus me livre do adultério. Você olhou as consequências que a gente fez em 2 minutos. Você vai passar mais tempo. Você vai ponderar mais as consequências. Você vai ponderar não só as consequências materiais e terrenas, pondere as consequências eternas. Porque por causa de um adultério, de uma família destruída, os filhos que se perderam eternamente. Né? Pondere as consequências sociais. Traiu Jesus também, né? Que o adultério uma imagem, aquilo que a gente faz com o nosso Senhor. A gente não traiu apenas o adúltero não traiu apenas a esposa, traiu o nosso Senhor. E a crucificação novamente acontece. Isso com adultério, mas pode ser com o quê? Com a difamação. Não é? A difamação. Então, eu inventei uma mentira sobre uma pessoa. Então, falei que tal pessoa fez tal coisa, não é? Não é verdade. Eu roubei a fama daquela pessoa. A partir disso, a difamação ela é como uma pena, penas ao vento, se espalham, não é? As consequências que aquela pessoa terá, porque a difamação ela pode ser pior do que um roubo. Porque uma pessoa que é assaltada, que roubaram, sei lá, o iPhone dela, beleza, ela pode trabalhar, recuperar o iPhone, não é? Mas se uma pessoa ela foi difamada, ela pode não conseguir mais emprego. Ela terá que procurar uma outra sociedade para viver. Aí você pensa nisso, por causa de uma mentira que você cometeu. E mais, aí você pondera que, segundo a doutrina da igreja, aquilo que vale para um roubo, vale também para a difamação. Alguém que rouba alguma coisa, ele pode até se confessar, mas ele só será perdoado quando restituir o roubo. Da difamação da mesma forma. Alguém que difama alguém pode até se confessar, mas só será perdoado quando restituir a fama da pessoa, na medida que é possível, não é? Por mais que ele não consiga catar as penas que se espalharam, mas ele vai ter que informar que ele errou, que ele contou uma mentira.
Claro, a solução disso aqui é até algo mais profundo e não entrarei nesse mérito agora. Mas isso aqui é uma meditação. Ao meditar sobre esses pontos do adultério, a pessoa ela sente nojo do adultério. Então ela está mais convencida que o adultério é mal. É algo que não pode, em hipótese alguma, ser cometido. Este é o objetivo da meditação. Te dar mais confiança e certeza a não cometer esse mal. Ou, mudando agora, não para vícios, mas atos de bondade. Quando você olha para a caridade dada aos pobres, não é? Um rico quando dá ajuda às pessoas necessitadas. Você pensa, a única função dos ricos, segundo a espiritualidade católica, é ser instrumento da providência de Deus. A função dos ricos é ser instrumento da providência de Deus. Então, quando uma pessoa abastada, ela pega assim seu dinheiro e coloca a serviço dos outros, ele está agindo como o braço da providência de Deus, ajudando a alimentar inúmeras pessoas, não é? Ajudando a sustentar famílias, a parir famílias que não conseguem levar o pão de cada dia para a sua casa. E que quando se faz isso por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, você ganha inúmeras graças. Porque, segundo Provérbios, a caridade perdoa uma multidão de pecados. Aí você pensa, caramba, se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, ou um pouquinho de dinheiro, porque a mulher do Evangelho deu 2 moedas e deu mais que todo mundo, eu vou fazer isso. Você está mais convencido que esse ato é bom e que deve ser feito. Deu para entender o que é a meditação? Para isso você precisa ter tempo, preparação e conteúdo. Certo? Conteúdo que será adquirido pela leitura ou pela escuta. Certo? E depois tem a conversa. Né? Depois disso, depois de meditar sobre o mal do adultério, você, Senhor, que isso não aconteça comigo. Eu peço a Tua graça, eu peço perdão por todas as pessoas que adulteraram, por todas as famílias que se separaram por causa disso, né? Por todas as consequências disso. Você vai na conversa, você vai ter um diálogo com o nosso Senhor. Depois você pode ter uma ação de graças, um oferecimento, um pedido especial. Seria fazer a preparação do ambiente. Então, se eu vou meditar sobre a paixão de Cristo, eu posso já aqui, na preparação, imaginar o Calvário, algumas pessoas lá, Nosso Senhor está vindo ali, carregando sua cruz. Você pode preparar um ambiente com sua imaginação. E depois, na parte da meditação, você iria utilizar a sua memória, a sua inteligência e a sua vontade. Na primeira parte da sua memória, você iria ver o ambiente, o que é que está acontecendo. Se é a paixão de Cristo, é Cristo crucificado, sendo açoitado, você só enxerga o ambiente. Depois, você, com a sua inteligência, você vai raciocinar, perguntar o que é que está acontecendo, por que isso está acontecendo, né? Quais são as consequências disso que está acontecendo? O que é que tudo isso tem relação comigo? Você vai fazendo a meditação similar àquilo que a gente já fez. E depois, com a vontade, né? De tudo isso que aconteceu, o que é que eu preciso fazer? O que é que Deus te pede? A amar mais, a se sacrificar mais, a isso ou aquilo. Certo? Nisso temos aqui, no livro Pequeno Catecismo da Vida de Oração, no capítulo 5, vai falar sobre as dificuldades da oração. As principais dificuldades na oração são 2, a aridez, já citada, e as distrações. Existem distrações voluntárias e involuntárias. De modo que as involuntárias, você não tem culpa. Elas surgem. Você pode, claro, pela guarda dos sentidos, por aquilo que você assiste, por aquilo que você escuta, você pode diminuir, certo? Se você purificar assim a sua imaginação. Mas, por diversas vezes, no momento da oração,
muitas imagens podem vir à sua mente que não tem nada a ver com a oração ou até são claramente grotescas, são absurdos, são quase que blasfemas, assim, vem na sua mente, né? Isso são distrações. O surgimento disso, a princípio, não existe culpa, certo? O que é que você precisa fazer? Se você está vendo muita coisa aí que tem relação com isso, aí existe uma responsabilidade sua. Mas, de modo geral, se não há, não existe uma responsabilidade. O que você precisa fazer é, ao surgir esses pensamentos, você evitá-los, correr o mais rápido possível deles. Contudo, se você concede a essa distração, aí você já erra, certo? Você já tem aí uma pequena infidelidade. É possível, aí aqui é em forma de catecismo, de perguntas e respostas. Então a pergunta é possível evitar as distrações na oração? O Frei responde, as distrações externas podem ser evitadas, em grande parte, com a guarda cuidadosa dos sentidos, e especialmente ao escolher um lugar retirado para rezar, como Nosso Senhor recomenda no Santo Evangelho. Aquilo que já foi falado na parte da preparação. Podemos evitar muitas distrações causadas pelos olhos, mantendo-os fechados ou fixando-o em algum objeto religioso ou mesmo no livro de meditação. É possível evitar as distrações internas. É possível prevenir-se, seja direta ou indiretamente. A maneira direta é dirigir deliberadamente a nossa atenção para o objeto da meditação. A maneira indireta é intensificar nossa vida espiritual. Esse resultado não será atingido tão cedo, será fruto de um longo exercício de vida espiritual. Isso que ele fala um pouco sobre a aridez, mas já falamos um pouco. Algo que pode ajudar na vida de oração é o exercício de presença de Deus. De termos Deus sempre em nossa presença, sempre próximo. Ele é onipresente, Ele está sempre próximo a nós. Só que na maioria das vezes somos indiferentes à sua presença. Então, algumas práticas podem ser muito úteis para isso, para esse exercício de presença de Deus. Eu vou colocar apenas uma que o Frei Gabriel coloca, que é de trazer na imaginação a presença de Deus. Algo que pode ser feito, por exemplo, em sua casa, no seu quarto, a porta trancada, você tenta iniciar a oração, mas você não consegue, você está se distraindo muito. Você pode trazer na sua mente o sacrário aqui da casa de evangelização, que está sozinho, sem ninguém adorando o nosso Senhor naquele momento. E você pode ser a pessoa que estará adorando o nosso Senhor em espírito e verdade, né? Trazendo à mente a presença de nosso Senhor. Isso não seria algo imaginário, certo? Não seria uma falta de verdade. O Frei Gabriel coloca, mas talvez não falte um pouco de verdade numa representação assim? E ele responde, de maneira nenhuma. Se a humanidade santíssima de Cristo, Nossa Senhora ou os santos não estão fisicamente presentes, estão espiritualmente. Os santos de Nossa Senhora nos veem na essência divina que contemplam e, assim, estão em relação conosco. A humanidade de Cristo, por sua vez, exerce sobre nós uma influência também física na comunicação da graça. Podemos muito bem representar essa relação espiritual, imaginando estar na companhia do Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. Essa prática é muito útil para ajudar na atenção da oração. Por fim, vamos falar um pouco sobre uma outra arma
que é extremamente importante para o progresso da vida espiritual. Eu vou utilizar esse livro, que é o Virtus, que é uma coleção do Instituto do Verbo Encarnado, de escritos do padre Miguel Fuentes, né? Se aqui alguém for ver, que ele vai falar um pouco sobre o exame de consciência segundo o método de Santo Inácio de Loyola. Eu vou começar a leitura a partir do final, como o efeito disso, né? O efeito desta prática. O que é que ela traz para a alma? Então, acima de tudo, devemos reconhecer uma grande verdade, com muitíssima frequência, para não dizer sempre, sem um exame particular sério, todos os bons desejos e tentativas estão condenados, mais cedo ou mais tarde, ao fracasso total. E o cristão acaba fechado na tibieza ou na mediocridade. Sem isso aqui que a gente vai ensinar, todos os esforços estão condenados ao fracasso, da mediocridade ou da tibieza. Então, a gente vai explicar agora o exame particular de consciência ensinado por Santo Inácio de Loyola. O objetivo é educar a sua vontade. Desta forma, adquirir virtudes, extirpar vícios e corrigir defeitos. Este método que a gente vai ensinar, ele também consegue medir a nossa vontade de realizar os atos e também aumentar essa vontade em realizar os atos. Algo bom, o tíbio não tem vontade. Então isso aqui é um excelente remédio. O Frei Roio Marim, ele diz: omitir frequentemente o exame ou praticá-lo como rotina e sem vida é condená-lo à esterilidade, quase absoluta. A alma que realmente deseja se santificar deve ser persuadida de que todos os outros meios de progresso serão amplamente frustrados se não se sujeitarem ao controle e vigilância do exame diário de consciência, praticado com fidelidade e vigilância. Então, todas as outras práticas que a gente já falou, que você faz, que você pratica, serão inúteis sem esta vigilância do exame de consciência. Essa prática consiste em o quê? Uma disposição geral de estar sempre atento e profundamente interessado em conhecer, discernir e aperfeiçoar, na medida que é possível, as reações produzidas em nossa alma. Então, aquilo que a gente vai ensinar é algo para a gente estar sempre atento ao que está acontecendo em nossa alma. O modo de praticar podemos dividir em 3 etapas. O primeiro ponto, de manhã. O que é que se faz de manhã? Então, a primeira coisa a ser feita é o propósito pessoal do projeto. Então, o que é que você pretende realizar? Já adianto que este exame de consciência é diferente do exame de consciência que é feito para a confissão. Certo? O exame de consciência que você faz para a confissão é um. Este exame de consciência, você vai investigar um vício que você precisa vencer, um defeito que você precisa corrigir ou uma virtude que você quer alcançar. Então, de manhã, você vai colocar na oração, pedindo a graça de Deus para o cumprimento eficaz, efetivo daquele objetivo. E assim você vai fazer uma oração. O que é que você quer vencer? É o pecado contra a carne? É o olhar impuro? Então você vai começar o seu dia rezando, pedindo a graça de Deus para que você consiga ter um olhar mais puro, para que você consiga ser casto, para que você consiga ser santo, vivendo a castidade no olhar, a modéstia,
Se é mais humilde, vai pedir isso na oração. Você vai falar: Senhor, eu quero fazer tal coisa. Eu quero adquirir esta virtude, eu quero vencer este vício. Eu preciso da tua graça, sem ela eu não vou conseguir. E me ajuda nisso. Então, de manhã, relembrar o propósito e fazer oração. Pela manhã, todos os dias, acordou, relembra o teu propósito e faz a oração. Relembra o teu propósito e faz a tua oração. De meio-dia, o que é feito? Então já seria uma segunda etapa. De manhã, relembrar o propósito e fazer a oração. Ao meio-dia, lembrar-se de quantas vezes você vai fazer um exame de consciência aqui. São 2 exames de consciência durante o dia. Ao meio-dia, ou após o almoço, você vai fazer um exame de consciência de quantas vezes você venceu ou perdeu naquilo que era o seu propósito durante o dia. Do momento que você acordou e fez a oração, até aquele momento. Então, Senhor, já falhei na oração, já cometi tal erro, vacilei aqui, ali, aqui. E você vai fazendo esse exame de consciência de hora a hora ou de lugar a lugar. Na minha casa eu fiz isso, quando eu fui para o meu trabalho eu fiz isso. E você deve anotar aonde? Num caderninho. Já explico como é esse caderninho. É importante que, ao notar, ao perceber que você fez algo errado durante esse dia, você faça um gesto que só você sabe qual é e que indique como se fosse uma penitência. Por exemplo, na missa, a gente reza o ato de contrição e fazemos, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Isso aqui é um gesto muito... Eita, bati aqui, né? Nem sei como é que a galera vai escutar aí, né? Espero que tenha no fundo de ouvido, tenha feito um estouro. Mas você pode fazer um gesto. Pode ser bater com o dedo aqui, num ponto específico, algo que faça você se lembrar que você errou e conscientemente você diz para você mesmo que você errou. E aí, nesse exame de consciência, você pode notar não só em que falhou, nem apenas quantas vezes, também a quantidade e também as razões. Lembrando, vai ser um exame de consciência muito curto. Não é um exame de consciência desde a sua última confissão. É desde o momento que você acordou. Então estamos falando aí de um tempo de 6 horas, ou menos. 4 horas. E aí você vai anotar. Simples, direto. Em uma linha. E aí começa a tarde. Ao final do jantar, você pode fazer novamente esse exame de consciência. Agora, do momento que você, após o exame de consciência do meio-dia até aquele momento. E aí você pensa, você faz o exame de consciência da mesma forma. Após isso, você pode fazer o quê? De tarde. Eu fui melhor ou pior do que a de manhã? Certo? E no outro dia, você vai fazer de novo. E ao final do dia, você vai conseguir perguntar-se: eu fui melhor ou pior do que no dia anterior? E durante as semanas, você vai poder perguntar: eu fui melhor ou pior do que a semana anterior? Isso daqui, ele mede a tua vontade, mas ele também gera a tua vontade, gera vontade. Ele produz vontade. Psicologicamente, você vai estar mais motivado a ser melhor a cada turno, a cada semana, a cada mês. Obviamente, tudo isso por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se durante a tarde, durante o momento, você perceber que está fazendo algo errado, porque este método irá te fazer mais atento às tuas ações, é necessário
é bom observar, ter a consciência, caramba, aqui eu errei. Ou se você está procurando fazer algo bom, certo? Como ser mais caridoso. Ao realizar o ato, que esse ato não seja um ato automático, mas conscientemente você você faça pensando, eu estou fazendo isso por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja um ato automático, mas conscientemente, eu estou fazendo isso por causa de nosso Senhor. Você tenha consciência dos seus atos. Santo Inácio, ele recomenda que você anote em algo como se fosse isso daqui, certo? Depois eu posso mostrar a vocês que estão, para quem está assistindo, tá mais ou menos assim. Então, em uma folha, você iria colocar os 7 dias da semana e ao lado de cada dia, M e T, manhã e tarde, certo? E uma pequena linha, porque não é um exame de consciência para a confissão. Então você pode colocar palavras ou uma frase que indique qual foi a sua falha. Se foi falta de amor, falta de caridade. E claro, é necessário que você esteja sempre comparando os turnos, os dias, as semanas. E se você fizer isso ao longo de um ano, você terá rastreado toda a sua vida espiritual durante um ano. Quando você falhou na sua vida espiritual, quando você pecou contra a castidade, em qual momento, quando você foi orgulhoso, você conseguirá ter rastreado a sua vida espiritual. E o que é que a gente vai examinar nesses curtos exames? Então, é algo que precisa ser bem específico, certo? Claro, se você cometeu um pecado mortal, é bom colocar ali algo que faça referência. Mas o objetivo é, escolhendo um propósito para um período, você fazer o exame de consciência daquilo. Isto é, no caso da tibieza, você não tem vontade, você não faz as coisas de Deus, você não vai para a formação, você não reza, então você precisa estar mais em prontidão para as coisas de Deus. Você precisa ser mais generoso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um exame de consciência em relação à sua generosidade e disposição para as coisas de Deus. Então, acordou, você vai pedir a Deus a graça de ser mais generoso, de estar mais disposto às coisas de Deus. E ao meio-dia você vai avaliar quanto você foi generoso, o quanto você amou a Deus, o quanto você negligenciou, o quanto você disse não a Deus. Se o seu objetivo é ser mais casto, você vai acordar todos os dias até ter vencido, até estar firme. Você vai acordar todos os dias pedindo a graça de Deus para ser mais casto. E durante o dia você vai procurar fugir das ocasiões contra a carne e procurar atos virtuosos da castidade. E de meio-dia você vai avaliar isso. E à noite você vai avaliar isso. Até quando? Até vencer. Até estar firme. Se eu quero ser mais humilde, não é? Então eu não vou rebater as críticas. Aí você vai, eu não vou mais rebater críticas que fizerem a mim. Não, você vai fazer em silêncio. Esse vai ser o seu propósito. Para ser mais humilde, eu não vou rebater as críticas, eu vou aceitar todas as críticas que fizerem. Não irei justificar, reconhecerei que estou errado. Pronto, de meio-dia eu vou avaliar isso. Quantas vezes eu respondi? Qual foi a minha reação? E vai pedir perdão por causa disso. Você vai conseguir analisar o seu crescimento e sua evolução. Então, o seu propósito diário, que não deve ser um para cada dia, mas deve ser um até aquilo estar firme e enraizado em você, deve ser algo bem específico. Praticar
tal gesto, evitar tal situação. Ah, se no meu namoro eu vivo caindo em pecado porque eu me coloco em situação de pecado, o primeiro ato é extirpar, ficar do lado do precipício. É isso, essa é a sua missão. Eu não vou ficar sozinho com a minha namorada. A sua missão é essa. A sua missão não é nunca mais sentir tentação. Não. A sua missão é não ficar sozinho num quarto. Você vai avaliar isso. E se você cair, você vai pedir perdão por isso. E iniciando de pequenos passos de cada vez. Só que para isso, repito, novamente, é necessário um esforço. Por quê? Roy Marin disse que não existem mais diretores espirituais. Porém, você não vai poder usar isso como desculpa diante de Deus. Não existindo diretores espirituais, você tem a obrigação de estudar e entender qual é o caminho que você deve fazer para chegar até Deus e ser santo, certo? E, novamente, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa participar de formações, você precisa participar de retiros, senão você não irá progredir. Por quê? Todo mundo tem vícios, todo mundo tem defeitos, e estamos muito longe das virtudes necessárias para a santidade. Deus há de nos cobrar disso. Se eu preciso ser mais humilde, como é que eu adquiro uma virtude? Praticando atos daquela virtude, até que um dia aquilo se torne um hábito bom. Virtude é um hábito bom. Tudo isso guiado pela graça de Deus. Então você está aí perguntando, eu quero ser mais humilde. Então, beleza. Cite para mim 15 atos de humildade que você deve praticar para ser mais humilde. Talvez aqui alguém pode falar, não rebater críticas, porque eu disse agora. Pronto, liste mais 14 atos de humildade que vão te fazer mais humilde, que você precisa praticar no seu dia para que você possa se dizer uma pessoa humilde. O meu objetivo é ser casto. Pronto. Quais são os atos que vão me levar a isso? Você precisa conhecer, você precisa estudar a vida espiritual, participar de formações, retiros. Se você não fizer isso, se você não ler, você não vai saber o que fazer e não irá progredir. No caso, a gente está aqui num evento contra a tibieza, então a gente vai falar sobre atos contrários que vão nos ajudar a vencer a tibieza. Certo? Então, é necessário saber o caminho. Talvez você tenha vindo para cá não para vencer a tibieza, mas para nunca cair nela. E talvez seu objetivo seja outro, que é alcançar tal virtude. Então você vai ter que utilizar desse mesmo esquema para tal virtude. Certo? Você pode utilizar para vencer algum vício ou para alcançar alguma virtude. Então, deixa eu fazer aqui uma pequena leitura do que você precisa fazer para alcançar a virtude necessária. No caso da preguiça, da assídia, da tibieza e da prontidão. Quem é tíbio tem que vencer a assídia e buscar a prontidão no serviço a Deus. Então você precisa saber que a assídia, a tibieza e a tristeza das coisas espirituais. Por esta razão, pedirei para me alegrar em coisas espirituais. Vou pedir a Deus isso daqui. Missa, oração. Me alegrar nas provações, nas doenças. Me alegrar nos fracassos. Para isso, incluirei minhas falhas diárias na ação de graças de cada dia. Alegrar-se com os fracassos. Isso aí é uma ação para vencer a tibieza. Né? Caramba, não consegui rezar, perdi o turno heróico, não foi nem a hora heróica. Acordei 1h da tarde, Senhor,
O Senhor sabe que eu sou um fracasso. Mas isso me incomoda. E eu me alegro por ter que lutar esta batalha. Né? Outro ponto, a assídia faz com que negligenciemos, abreviemos ou omitamos os atos espirituais por razões fúteis. Portanto, proponho não abreviar nenhum ato dos que a assídia me ataca. Então, não irei abreviar nenhum ato de oração ou piedade. Não abreviar. Se você tem que meditar, você vai meditar os 30 minutos. Se você vai rezar o terço, né, eu tenho um primo que ele fez uma promessa, ele pensou que ia morrer, aí ele fez uma promessa que ia rezar o terço todos os dias por 2 anos. Ele não morreu e ele está cumprindo essa promessa. Como é que ele faz para ele rezar o terço? É a forma mais rápida de rezar o terço. Ele coloca lá no YouTube, Padre Paulo Ricardo, acelera na velocidade 2 e reza o terço. Ele acha que ele reza o terço, ele não reza o terço. Certo? Mas na tibieza você é forçado a acelerar as práticas espirituais. Gaste tempo. Não omitir os atos de piedade por qualquer motivo, que não venha da obediência ou da urgência aos deveres pastorais. Aquela frase de São Felipe Neri que eu citei no início. Pelo contrário, procurarei fazer essas obras com perfeição. Procurar fazer todas as obras com perfeição. Certo? Você só pode omitir as obras espirituais por obediência. É a sua mãe que está te chamando para lavar as panelas. Certo? Depois você volta para a sua oração, você vai obedecer. Certo? Ou a urgência, alguém está precisando da sua ajuda, que sem a sua ajuda aquela pessoa vai sofrer alguma consequência, vai morrer, vai ser muito prejudicada. Terceiro ponto, sim, a assídia faz com que me apresse em terminar o que não gosto. Portanto, não me apressarei nos ofícios que mais me repugnam. Não vou chegar atrasado na formação. Darei à oração o tempo que merece. Ação de graças depois da missa. Não é fácil ficar 15 minutos de ação de graça. Mas eu preciso dedicar tempo. Não é fácil se preparar para a Santa Missa, mas eu preciso dedicar tempo. Não é fácil fazer o exame de consciência, mas eu preciso dedicar tempo. Não farei nenhuma das coisas que mais gosto quando elas ocupem o lugar ou o tempo de outras que eu tenho como dever de Estado. Ir para uma festa seria fantástico, mas se eu preciso ir para a missa, eu vou para a missa. Se eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha família e tudo o resto eu não irei fazer. Se eu quero sair para passear, que antes eu faça a minha oração. Quarto ponto, faz escolher os trabalhos de acordo com a satisfação que procuram. O tíbio busca o trabalho de acordo com a satisfação. Portanto, escolherei minhas atividades de acordo com a urgência, a utilidade do próximo ou a solicitação dos meus superiores. Quinto ponto, o desespero é filho da assídia, repulsa ou fuga do difícil. Portanto, devo encher a minha alma com a esperança de poder realizar as obras que Deus me pede. Mesmo quando elas pareçam muito maçantes, pesadas ou impossíveis de realizar. Para abreviar, para combater a desolação que acompanha alguns atos espirituais, meditarei no valor e na importância que estes atos têm na minha vida. Meditar a importância dos atos espirituais. Ampliar o que aumenta a caridade. Contra a assídia se propõe devoção à Eucaristia,
devoção à Santíssima Virgem Maria, leitura e meditação das Sagradas Escrituras. A tentação da assídia pode ser uma purificação. Por isso, vou pedir paciência a Deus, muita paciência. Isto daqui foi o que é colocado nesse livro como exemplo para vencer a tibieza. Se o seu problema for a humildade, você precisa fazer este estudo, esta preparação para o crescimento espiritual, para a vitória. Se é contra a castidade, existem outros passos que devem ser feitos. E nisso, você vai escolher, dentro dessa lista da tibieza, você vai escolher um dos atos para começar. A gente listou aqui vários. Mas se é prolongar a vida de oração, prolongar, não adiantar o Santo Terço, comece por ele. Não adiantar o Santo Terço. E assim você vai para o outro. E assim você vai para outro. Até que a tibieza será vencida e a prontidão estará em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.